Bom, antes de pedir para você começar a fazer o jejum, né, eu quero explicar tudo o que pode acontecer. Como eu já te disse, eu já tive mais de 2.000 pessoas que passaram por aqui, sentadinhas onde vocês estão aí na minha frente, né? Que eles tiveram um treinamento de GDP, né? Que depois no final eu vou falar um pouquinho do que é a GDP, mas o primeiro passo é o jejum, gente. Então, essa é uma preparação para o GDP, né? Preparação para gestão definitiva de peso, que é um outro curso maravilhoso, né? Que depois que você se habituar ao jejum, você pode entrar lá e descobrir centenas de ferramentas maravilhosas, ok? Mas o jejum é o primeiro passo. Mas antes de você iniciar o jejum ou prolongar o seu jejum, eu quero contar um pouquinho, compartilhar, né, com você as experiências que eu tive, né, que eu senti, que eu observei no meu organismo e que eu observei nessas mais de 2.000 pessoas, ok? Então, algumas pessoas, tá? Não é regra e não é a maioria. Algumas pessoas, quando elas começam a esticar, tiram um café da manhã, né? Geralmente lá para as 9h30, 10, 11 horas da manhã. Gente, ó, coloca isso na cabeça. É o pico de sintoma. É geralmente entre 10 e 11 da manhã, tá? Então, para algumas pessoas, neste horário, alguns sintomas podem surgir. E quais são esses sintomas? A pessoa pode ter uma dorzinha de cabeça, a pessoa pode ficar irritada, a pessoa pode ter um pouquinho de tremor, de extremidade, pode dar uma tonturinha, sabe aquela coisa que tchum, pode dar uma tonturinha, tá bom? Só que nada disso, gente, se você não for diabético, não é hipoglicemia. Agora, se você falar, ai, Bianca, mas eu tenho medo de ter hipoglicemia porque eu já tive hipoglicemia. Então, se você não tiver o aparelhinho de medir glicemia em casa, você vai numa farmácia próxima. Tem farmácia que cobra 2, 3, no máximo R$5 para fazer o seu exame de glicemia na hora, tá bom? Mas fica tranquilo, porque às vezes a gente acha que são sintomas de hipoglicemia, mas eu vou explicar para você que não é, tá bom? E vou explicar de onde que esses sintomas podem vir. Bom, se a gente for pensar na medicina chinesa primeiro, né? Quando a gente dorme, a gente repõe o que a gente chama de yin, a gente repõe os nossos fluidos, a gente melhora o sistema de resfriamento do nosso corpo, né? Pra gente ficar calmo, pra gente não ficar ansioso demais. Então, pessoas que dormem bem, olha, eu não vi ninguém que dorme bem ter esse tipo de sintoma quando começa a fazer jejum de 13, 14, 16, 18, 20 horas, tá? A pessoa não tem sintoma. Agora, se você tem um bebê pequeno, né? Se você tá grávida naquela fase assim da gestação que você dorme mal, ou você tem muito pesadelo, você acorda 2, 3 vezes para fazer xixi, ou você já tinha insônia, ou ficou com insônia com essa coisa da pandemia, que é muito comum, né? Ou você está passando por alguma crise, algum momento difícil da sua vida que está impedindo você de dormir bem, então é normal, tá? Os 4 primeiros dias de jejum, você apresentar algum desses sintomas, tá? Precisa comer nessa hora? Não. E agora, pela medicina ocidental, eu vou explicar por quê. Então, pela medicina ocidental, por que você pode ter esses sintomas, tá? Primeiro, porque o seu cortisol pode estar mais alto do que deveria. E aí a gente volta para a medicina chinesa, porque quando a gente não dorme bem, a gente já acorda com os níveis de cortisol lá em cima, tá? Então, o que eu vou pedir para você? Ouça músicas gostosas antes de dormir, assista um filme gostoso, tenha conversas legais. Gente, tudo que a gente faz das 7 da noite até a hora de dormir, fica com a gente até o dia seguinte, tá? Então, ficar assistindo notícias, sensacionalismo, brigar, discutir, querer resolver relacionamento, sabe? Problema de trabalho, não. A gente tem que aprender a virar a chavinha, tá bom? Chegou a noite, só coloca coisas boas para dentro para você poder dormir bem e acordar bem. Porque se o seu nível de cortisol estiver muito alto de manhã, você vai ficar nessa fissura de comer. E por que você vai ficar na fissura de comer? Porque o cortisol faz com que o nosso cérebro consuma muita glicose,
tá? E aí ele vai pedir para você comer. Só que lembra que a gente tem estoque, né? A gente tem estoque, então leva 4 dias, mesmo que o seu cortisol esteja alto, leva 4 dias para o seu organismo se acostumar, né? Tirar o bumbum da cadeira e começar a se mexer, para tirar os seus excessos, né? E utilizar eles como fonte de energia. Deu para entender? Então, um dos motivos, tá? É não dormir bem. O segundo motivo é tu tá com cortisol muito alto, que pode ser de não dormir bem, ou de acordar muito estressado, ou de ouvir um monte de coisa ruim, conversar coisa ruim antes de dormir, tá? Na noite anterior.